Olá pessoal, a aula de hoje eu vou falar de dois modelos sofisticados de canais quânticos. O primeiro que eu vou mostrar agora chama-se canal de despolarização. Tá? Esse canal ele tem uma característica interessante, né? Se você pensar num qubit que está interagindo com o ambiente, sofrendo a ação desse canal de despolarização, o que vai acontecer, que eu vou mostrar aqui para vocês, independente de qual seja o estado do qubit, que ele seja puro, pode estar em uma superposição ou não, ele vai sofrer os efeitos desse ambiente igualmente, simetricamente. Você pensar na esfera de Bohr, todos os estados puros residem na superfície da esfera, mas se esse qubit representado por essa esfera sofre a ação de um canal de despolarização, esse canal vai causar uma contração da esfera de Bohr em direção ao centro dela. O que é que isso quer dizer? Com o passar do tempo, essa esfera encolhe no sentido de que o sistema vai ficando cada vez mais misto e para um tempo aí, digamos, infinito, a tendência é que esse qubit ele vai em direção ao sistema maximamente misto, né? Um estado maximamente misto, ou seja, uma composição de igual probabilidade de você encontrá-lo no estado 0 ou 1, por exemplo, tá? Mas sem correlação de fase nenhuma entre esses estados 0 e 1, que é o estado maximamente misto. Né? Esse é o estado que mora no centro da esfera de Bohr, como a gente já sabe lá da aula de qubit esfera de Bohr, tá certo? Então, vamos estudar, de acordo com o nosso formalismo de soma de operadores, a ação desse canal de despolarização, certo? Então vamos lá. Canal de despolarização. Bom, para a gente imaginar o modelo simples de atuação desse canal de despolarização, a gente vai pensar no seguinte: o que é que vai acontecer com o qubit? Tá? Eu vou dizer o que é que vai acontecer com ele primeiro, e depois a gente faz um modelo matemático para ele, para o ambiente, e faz com que os dois interajam, tá certo? Então, inicialmente, o que a gente tem é o seguinte: você vai ter um qubit, tá? Ele pode acontecer duas coisas com ele. Ele pode ser mantido, certo? Ou seja, o estado dele pode ser mantido, certo? Isso a gente vai supor que vai acontecer com a probabilidade 1 menos P, tá? E pode acontecer também que haja um erro, tá? Um erro desse qubit. O que é esse erro que eu estou falando? Uma alteração de algum tipo que o ambiente vai causar no estado desse qubit. Isso é um erro. Se ele for mantido o estado quântico dele é o mesmo, se acontecer um erro causado pelo ambiente, esse estado vai sofrer interferência devido à ação do ambiente. Tá? Mas que tipos de erro vão acontecer nesse tipo de despolarização? Para esse caso, para a gente fazer um modelo correto, do jeito que eu falei no início da aula, vamos ter três tipos de erro possíveis para esse qubit, e eles são equiprováveis dentro desse grupo aqui. O primeiro tipo de erro é o erro de inversão de bit, que a gente já estudou em aulas anteriores. O segundo erro vai ser o chamado inversão de fase. E o terceiro erro é os dois juntos, a combinação de inversão de bit e a inversão de fase juntos. Tá certo? Então, esse erro ele vai acontecer com probabilidade P, certo? E aqui vai acontecer possivelmente uma inversão de bit, vai poder acontecer uma inversão de fase e vai poder também acontecer ambos, tá? Ao mesmo tempo. E cada um desses três possíveis erros vão acontecer com probabilidade 1/3 dentro desse conjunto. Se sofrer um erro, cada um deles é equiprovável entre si.
eles são equiprováveis, tá certo? Então, de acordo com essas probabilidades, esse daqui vai acontecer com probabilidade P sobre 3, tá? P sobre 3, certo? E esse aqui também, P sobre 3. Pronto, a ideia do canal é essa, certo? Pode ser que não aconteça nada com probabilidade 1 menos P, pode ser que aconteça um desses três possíveis erros com probabilidade P dividido por 3, certo? A soma disso tudo dá 1, tem que dar. E nessa lógica que a gente vai trabalhar, vai construir um modelo de sistema e ambiente que siga essa regra aí. O sistema está claro, é um qubit, já falei. Mas que características matemáticas a gente vai ter que atribuir a esse ambiente para que ele interfira no qubit dessa forma, tá? Então a gente vai ter que estabelecer um estado inicial para o ambiente e vai ter que estabelecer uma evolução unitária conjunta para esse sistema e para esse ambiente, de modo que o qubit sofra essa interferência ambiental, certo? Então vamos lá. Então o que a gente vai supor é o seguinte: o ambiente, primeiro o sistema, né? Sistema é um qubit e a gente vai usar a base 0 e 1 para representar esse qubit, tá certo? O ambiente, para a gente fazer esse modelo formalmente satisfatório, né? A gente vai ter que atribuir 4 dimensões, um espaço de Hilbert de dimensão 4 a esse ambiente, tá? Então, dimensão 4 e a base vai ser, a gente vai dizer que os vetores base desse ambiente é o E0, vai dizer que tem o E1, vai dizer que tem o E2 e vai dizer que tem o E3, certo? Estados do ambiente vão ser esses 4 estados possíveis aí, certo? E o estado inicial que a gente vai atribuir a esse ambiente, para dar certo com aquela regra ali, vai ser o seguinte: vai ser estado inicial bom, para o sistema, o estado inicial vai ser um ρ, como a gente já está acostumado, uma matriz de densidade qualquer para qubit, e para o ambiente a gente vai supor isso aqui, ó. O ambiente, a gente vai supor esse estado inicial aqui, que é dado por ρ do ambiente, que vai ser 1 menos P é zero mais P sobre 3 que multiplica E1 mais E2 mais E3 certo? Bom, esses são os dados que a gente precisa atribuir para que a interação ambiente-sistema ocorram de acordo com o canal de despolarização que eu expliquei aqui, certo? Tá bom, então vamos trabalhar. Falta agora a gente falar qual vai ser a cara do operador unitário que caracteriza a evolução conjunta de sistema e ambiente, de acordo com esses tipos de erro que a gente tem aqui e com a possível manutenção do estado quântico, certo? É isso que a gente vai fazer agora. Bom, interação sistema ambiente, certo? Tá, então
a gente vai ter que montar um operador unitário. Mas para a gente montar um operador unitário, a gente vai ter que ver como que vetores base desse conjunto formado por sistema e ambiente evoluem de acordo com essas regras desse canal de despolarização, tá certo? Então a gente vai supor o seguinte, ó, se a gente for falar dessa parte da manutenção, tá certo? Então vamos falar aqui da parte da manutenção. Manutenção. Como que o qubit, tá certo? Ele é mantido. A gente vai supor que o qubit vai ter o estado dele mantido se o estado do ambiente for E0. Tá? Então você tem o seu qubit, você tem um ambiente. Se esse qubit interage com o ambiente, por exemplo, com uma colisão entre esse qubit, essa partícula que se comporta como qubit, e com algum constituinte desse ambiente, e esse constituinte estiver no estado E0, ele não vai fazer nada no estado do qubit, vai fazer a manutenção desse estado, tá certo? Então, para que isso ocorra, a gente vai supor o seguinte: se o estado do qubit é 0 e o do ambiente é 0, o que vai ocorrer é a manutenção desse estado, certo? Da mesma forma, se o estado do qubit for 1 e do ambiente for 0, vai ocorrer a manutenção desse estado geral aí. Então a manutenção é isso, certo? Agora o que a gente vai ver agora é a parte da inversão de bit, tá certo? Vamos ver a parte da inversão de bit. A gente vai supor que a inversão de bit ocorre quando o estado do ambiente está no estado E1, certo? Então, quando o sistema, seu qubit, colide com um dos constituintes do ambiente e ocorre que esse constituinte ele está no estado E1, o que esse constituinte do ambiente vai fazer no qubit é a inversão dele, tá? Vai causar um erro do tipo inversão de bit, que a gente já estudou, mas vamos repetir aqui como é, tá certo? Então você tem aqui inversão de bit, tá? Aqui. Inversão de bit, certo? Na inversão de bit, o que é que acontece? Você pode estar no estado 0 para o sistema, E1 para o ambiente. O que vai ocorrer é uma inversão do bit, tá? Então ele vai acabar como sendo 1, E1, tá? O estado do ambiente nunca é modificado, tá certo, pessoal? Sempre ele é mantido. O qubit não tem a capacidade de alterar o estado do ambiente, só o contrário é possível, tá? E se o qubit está no estado 1 e o ambiente no estado E1, o que vai ocorrer é a inversão dele, 0, E1. Tá? Então essa é a condição. Vamos fazer agora o segundo tipo de erro, inversão de fase. Vamos ver como é que isso ocorre, tá certo? A inversão de fase, ela ocorre da seguinte forma. Vou colocar ela aqui. Inversão de fase. Tá? Como é que vai ser a inversão de fase? A inversão de fase, eu vou dizer que esse erro é causado sempre que o ambiente está no estado E2, ou seja, quando o qubit interage com um constituinte que está no estado E2, tá certo? Então, fica assim, ó. Se o sistema for 0 e o ambiente for E2, não vai ocorrer nada para esse caso, tá certo? É assim que se comporta a inversão de fase, tá? Então vai continuar sendo E2, mas se o estado do sistema for 1, o ambiente vai causar uma inversão de fase. Eu vou botar o sinal de menos aqui, 1 E2, tá certo? Então, o ambiente ele inverte a fase do sistema se o sistema estiver no estado 1. E nada acontece se ele estiver no estado 0. É assim a característica
do canal inversão de fase, tá certo? Acho que é a primeira vez que estou falando nele aqui, mas essa é a característica, bem simples, né? Esse daqui lembra muito a C-Note, a porta C-Note que a gente vem comentando, então essa é uma porta de fase controlada, né? Não é um NOT, não é uma inversão, mas dá uma fase. E o último tipo de erro é os dois ao mesmo tempo. Os dois ao mesmo tempo. Vamos ver como é que isso acontece, tá? Então a gente pode até chamar assim, ó, inversão de bit e fase. Certo? Então, a gente vai dizer que esse último tipo de erro ocorre quando o ambiente está no estado E3. Então vai ficar assim. Quando o sistema está no estado 0, o ambiente vai estar no estado E3, o que vai ocorrer é o seguinte: ele dá uma fase I, número complexo I, unidade imaginária I, não é uma fase como essa de menos, tá? A gente disse que ela dá uma fase I e inverte, então essa é a fase que você dá para o sistema, uma inversão de fase, e esse bit inverte também, tá? Então se era 0 vai ficar 1, e o ambiente não acontece nada com ele, e mesma coisa vai acontecer embaixo, ó. O estado 1 é 3, ele vai evoluir dando uma fase I e vai inverter, o estado do sistema vai ficar 0, o ambiente se mantém e fica assim. Tá bom? Então, a gente contemplou com essas 4 possibilidades de evolução ali, todas as possíveis coisas que podem ocorrer para esse qubit. A manutenção e os 3 tipos de erro. Tá? Então, vamos seguir aí com esse raciocínio, tá certo? Bom, então o que a gente vai fazer agora, pessoal, é, dadas as evoluções para os estados base de sistema e ambiente, o que a gente quer agora é construir o operador unitário que representa essa evolução, tá certo? Ou essas evoluções. É isso que a gente vai fazer agora, tá? Então, a operação unitária, né? Isso fornece, né? Isso fornece a seguinte operação unitária. Tá? Isso a gente já fez algumas vezes, tá, pessoal? Vou fazer de novo essa vez, mas eu acho que vocês já conhecem o procedimento. Tá? Vou construir um operador aqui que tem 8 elementos do tipo produto externo, tá certo? Para o primeiro ali vai ficar assim: 0 é 0, 0 é 0, mais 1. Fiz para esse, tá? Corresponde a essa evolução. Para essa evolução agora vai ficar 1 é 1, 1 é 1, certo? Mais, para a parte de inversão de bit agora, você vai ter um operadorzinho do tipo 1 é 1, 0 é 1, mais, de baixo ali, vai ficar 0 é 1, 1 é 1, certo? Vamos para a parte de inversão de fase agora. Ali vai ficar 0 é 2, 0 é 2, mais. O segundo fica, na verdade fica menos, né? Ó, por causa desse sinal de menos aqui. Esse aqui vai ficar menos, tá? Menos. Aí vai ficar 1 é 2, 1 é 2,
certo? E por último, a parte em que ambas as inversões, né? Inversão de bit e de fase. Então vai ficar mais I, esse I tem que entrar aqui, certo? Vai ficar 1 é 3, 0 é 3, mais I, 0 é 3, 1 é 3. Pronto. Fechou aí o nosso operador de evolução para o sistema e o ambiente juntos. Tá certo? Bom, e agora o que é que falta, né? Falta a gente construir os elementos da operação, aqueles que compõem a representação do som, aqueles operadores que atuam no espaço do qubit. É isso que a gente vai fazer agora, tá? Vou apagar aqui. E vamos ver como é que fica, né? Só dar uma conferida nesses termos aqui, para a gente não fazer nada errado, tá? 0. Tá tudo em ordem, né? Bom, eu só estou notando. Eu só acho que faltou um sinalzinho aqui neste último, tá? Esse último aqui, pessoal, ele é para ser uma inversão com sinal de menos, tá? Então, similar a esse aqui, tá? Então, esse aqui adquire um sinal de menos, eu esqueci desse detalhe, tá? Mas não tem problema. É só que a inversão de bit ela é definida dessa forma, você dá uma fase I para esse e menos I para esse, tá? Daqui a pouco vocês vão entender por quê, porque vai ficar com cara de matriz de Pauli sigma Y. Essa é a característica da matriz inversão de bit e de fase, tá certo? Da operação de bit e de fase. Então faltou esse sinal de menos aqui, que eu havia esquecido, e isso repercute no sinal de menos aqui, tá certo? Foi bom até conferir, eu esqueci desse detalhe, tá? Então, a correção que foi feita é só botar um sinal de menos aqui, tá? É só para a gente formalizar o modelo do jeito que dá certo com a característica que eu falei no início da aula, tá certo? Então, a inversão de bit e de fase, ela tem essa característica. Dá uma fase I geral e dá um sinalzinho de menos aqui. Daqui a pouco aí vocês vão ver porque essa característica que é para a gente obter as matrizes de Pauli, uma para essa, uma para essa e uma para essa. Vocês vão ver que os elementos da operação de soma vão ficar com cara de matrizes de Pauli. Por isso que essa característica aí, a gente chama isso de inversão de bit, tá certo? Tem cara de matriz sigma x, inversão de fase tem cara de matriz sigma y, e essa inversão de bit e fase tem cara de matriz sigma y, tá certo? Então, fica essa correção aí, tá bom? Esses sinais. Tá, então, tendo em vista essas coisas que a gente está desenvolvendo aí, tá certo? Esse formalismo matemático para construir a evolução do nosso sistema, tá? Então a gente agora vai escrever quais são os elementos da operação. Elementos da operação. Certo? Olha, pessoal, se vocês se lembrarem, foi na aula passada, quando o sistema é possível que o ambiente, quando o ambiente pode ocupar mais de um estado base possível, e esse é o caso, são 4 estados base, então
Você tem, e a gente mostrou há alguns instantes, que o ambiente ele se inicia num estado misto, certo? Que é aquele estado lá, RNV, rho do ambiente, que eu escrevi no início. Então, quando ele está em estado misto, a gente precisa de dois índices para descrever os elementos da operação. Então, vai ser operadores do tipo E de JK. É só ir lá na aula passada que vocês vão ver que a gente mostrou isso, tá certo? Então, os elementos da operação, né, só vou mostrar a cara deles, né, vai ser desse tipo aqui, ó, é E de JK igual, acho que vou escrever embaixo, né, elementos da operação, né, do tipo JK igual a raiz BJ EK EJ, tá certo? Então é com essa característica aí que a gente vai montar os elementos da operação, sendo U dado por esse operador aqui, tá certo? E K e J varia de 0 até 3, de acordo com a notação que a gente está usando aqui, certo? Tá bom, então a gente tem o seguinte, a gente vai ter um E00, certo? Que vai ser igual a raiz de P de 0, E0, U, E0. Quem é P de 0? Aqui, quem é esse P de 0? Você vai lá no estado do ambiente, é só você consultar a aula passada se não tiver lembrado. Você vai lá no estado do ambiente e ver qual é a probabilidade do ambiente se encontrar inicialmente no estado E0. Se você for lá, do jeito que eu escrevi aqui, esse P0 vai ter que ser 1 menos P. É só olhar, porque tinha lá um termo 1 menos P, E0 é 0. Tá? Então, esse P0, ele fica 1 menos P, tá? De acordo com as regras que a gente viu no início da aula. E a gente faz esse sanduíche E0 nessa matriz, né? U. Olha, quando fizer E0, vai sobrar esse termo aqui, ó, vai ficar faltando, né? Vai ficar sobrando um 00 para o sistema. Então vai ficar assim, ó, 00 para o sistema. Não sei se tem mais algum. Teria, né? Eu acho que esse aqui eu cometi um errinho, né? Olha, até bom ver agora. Esse termo aqui corresponde a essa evolução aqui, tá, pessoal? Então é de 1 é 0 para 1 é 0, tá? Então eu vou corrigir aqui, tá certo? Esse 0, 0, tá bom? Então fica essa correção agora. Então, quando você for fazer o sanduíche E0, vai ficar 1, tá certo? Então, mais 1. Isso daqui dá igual a raiz de 1 menos P vezes o operador identidade, tá? Vezes o operador identidade. Tá? E eu vou dar um número para essa equação, vou dar um número 1 para essa, eu vou dar um número 2 para essa, tá? Essa identidade ela até faz sentido, se você lembrar que quando o ambiente está no estado E0, o ambiente não faz nada com o sistema, ou seja, aplica uma identidade com probabilidade 1 menos P, que está refletido aqui nessa raiz, tá certo? Então faz sentido esse resultado. Vamos prosseguir para encontrar os outros, tá certo? Vou apagar aqui. Tá? Bom, vamos lá. Apagar aqui. Certo? Bom, então o que é que a gente vai ter? A gente vai ter o operador também, ó. Olha, eu vou logo adiantando para vocês que se J for diferente de K,
a gente vai fazer sanduíche com estados base do ambiente distintos. E1 com E2, E0 com E3, por exemplo. E nenhum desses termos sobrevive dessa forma. Ou seja, se J for diferente de K, todos os elementos da operação são nulos, não vão contribuir com nada, tá certo? Porque aqui, ó, E0 é 0, E0 é 0, E1 é 1, sempre iguais em pares aqui. Então, termos com J diferente de K são todos nulos. Então, a gente só vai precisar se preocupar com 4 possíveis, né? E0 é 0, E1 é 1, E2 é 2 e E3 é 3. A gente vai encontrar esses 4 caras, faltam 3 então. Certo? Então, o E1 é 1 vai ser raiz de P1, E1, U, E1. Certo? Lembrando que P1 é a probabilidade de você ter tido o ambiente no estado E1 no início. Se você for lá no estado do ambiente inicial, vai ver que essa probabilidade era P sobre 3, P dividido por 3. Então, vai ficar assim, ó. Raiz de P1, que é P sobre 3, é só ir lá no início da aula que vocês vão ver. E1 vai ficar, ó, esse aqui dá 0, sobrevive somente esses dois termos aqui, ó, com esse sanduíche E1, E1. Vai ficar estado 1, 0, tá certo? Vai ficar assim, ó, estado 1, 0, que é desse termo aqui, e vai ficar o estado 0, 1, que é desse outro termo aqui. Então vai ficar mais 0, 1, fechou. Isso daqui é raiz de P sobre 3, e a matriz fica sendo 0, 1, 1, 0, tá certo? Então, ó, como eu falei, essa daqui é uma identidade para o espaço do qubit, essa daqui é uma matriz do tipo X, né? Uma matrizinha do tipo X para o qubit, certo? Só diminuir aqui para dar espaço para a gente fazer o outro aqui embaixo, tá? Matriz do tipo X, matriz de Pauli do tipo X, ou sigma X. Vamos fazer agora o E2, tá? Então, ó, E2 vai ser raiz de P2, E2, U E2, P2, probabilidade do ambiente começar no estado E2. Volta lá que vocês vão ver que é P sobre 3 também, tá? Então vai ficar assim, igual a raiz de P sobre 3. Quando fizer o sanduíche E2 com E2, vai ficar 0, 0, menos 1, 1, tá? Então vai ficar, ó, 0, 0, menos 1, 1, certo? Que dá igual a raiz de P sobre 3. A matriz é 1, 0, 0, menos 1. E essa matriz a gente sabe quem é, né? Essa matriz aqui é uma matriz de Pauli do tipo Z, tá certo? Essa é uma matriz de Pauli do tipo Z. Tá? Então, essa é a característica, tá? Manutenção, inversão de bit, inversão de fase, falta o último agora que é para ambos, né? Inversão de bit e de fase. Como eu falei, a gente vai encontrar, para encontrar uma matriz de Pauli do tipo Y, ou sigma Y. Vamos fazer isso agora, tá? Vou apagar aqui. Apagar aqui. Só falta esse último, tá? Para a gente descrever essa representação de som. Então vamos lá. O último. Dizendo azul. E3. Vai ficar raiz de P3, E3, U E3, que é igual P3, probabilidade do ambiente ter começado no estado E3. Você volta lá e vai ver que é P sobre 3 também.
Então, raiz de P sobre 3. 3 é 3. Poxa, pessoal, eu apaguei esse último termo, mas eu só vou recuperar aqui para a gente ver, tá? Eu não devia ter apagado o último termo aqui da evolução unitária, mas eu só vou copiar aqui de volta para vocês lembrarem. Era um termo assim, ó. I, 1 é 3, 0 é 3, menos I, 0 é 3, 1 é 3. Tá? Era esse termo que estava aqui embaixo, exatamente aqui, que eu tinha apagado agora. Eu precisaria dele para fazer esse sanduíche. São os únicos termos que sobrevivem daqueles 8 do operador unitário. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente está vendo que vai ficar o quê? Esse termo aqui vai nos dar menos de 0,1. E esse termo aqui vai nos dar mais I, 1, 0, né? 1, 0. Certo? Que nos dá uma matriz do tipo P sobre 3, a matriz é 0 menos I 0. E como eu falei, esse último elemento da operação é uma matriz do tipo Y. Uma matriz de Pauli do tipo Y. Tá bom? Vou apagar aqui, tá? Vou apagar aqui. Bom, então encontramos todos os possíveis elementos da operação, tá certo? Então, o que a gente precisa fazer agora é construir a representação de soma e ver como que o estado de qubit geral inicial, que é aquele ρ, evolui de acordo com esse canal de despolarização, que é isso que a gente está fazendo, tá? Então, dessa forma, né? Dessa forma, assim, a evolução é dada por epsilon, né? É só olhar na aula passada que vocês vão lembrar dessa equação aqui. A representação de soma, para esse caso em que o ambiente começou no estado misto, é dada por somatório em JK, de JK, ρ, de JK, d'H. Tá certo? Então eu vou dar o número 2, isso aqui é a equação 3, aqui é a equação 4. Essa daqui vai ficar sendo a equação 5, tá? E essa daqui é a equação 6. Tá bom? Olha, é para ser feita essa conta, tá? Então, de novo, o que a gente vai fazer para saber a evolução do operador ρ, né? Você sabe que o ρ, ele se iniciou ρ, depois da interação com o ambiente vai terminar nesse mapa E de ρ, tá certo? Então, e o mapa é dado daquela forma ali. Então, a gente precisa de todos esses elementos da operação, que são dados nas equações de 2 até 5, se substituir em 6 e ver o que acontece com o ρ, tá certo? É isso que a gente vai fazer. Não vou precisar apagar aqui, tá? Mas vou precisar dessa equação e dessas outras aqui. Tudo isso. Vamos lá. Então, substituindo dois, 3, 4 e 5 em 6, temos, aí você tem o seguinte, ó, que o qubit evoluído vai ficar sendo 0 a 0 ρ,
é 0 é 0. Eu não vou botar DAGA porque são matrizes de Pauli e a identidade são todas hermitianas, então fica a mesma. Tá? Mais E1 é 1, Rho E1 é 1, mais E2, Rho E2 é 2, Rho E2 é 2, mais E3, Rho E3. Tá? Você fazendo esse cálculo aí, eu não vou fazer essa conta, né? É uma soma com multiplicação de matriz, realmente é matemática elementar, vou dar só o resultado. Então, Rho, se você supõe que se inicia no estado Rho 1, Rho 1, 2, né? Rho 2, 1, Rho 2, 2, ele vai, tá certo? Ser transformado, de acordo com esse mapa E de Rho, no estado, que eu vou falar agora para vocês, que é dado por isso daqui, ó. Eu vou botar aqui, porque ele é meio grande, eu vou botar ele aqui maiorzinho aqui, tá? Vai dar isso aqui, ó, E de Rho igual 1 menos P Rho, certo? Eu nunca boto o chapéuzinho no Rho, não, deveria, nunca boto, mas eu vou colocar agora para deixar claro, tá, aqui. Eu vou deixar assim mesmo, mas vocês sabem que isso aqui é um operador de densidade, se quiser bota o chapéuzinho, eu tenho o hábito de não colocar, mas aí é com vocês. Sim, aí o resultado vai dar mais P sobre 3, que multiplica x Rho x mais y Rho y mais z Rho z, certo? Dá isso daí, né? Aliás, está claro, né, que dá essa estrutura, daqui para cá dá essa estrutura, né? E quando você vai efetuar essa operação, a gente tem o seguinte, ó. Essa grandeza entre parênteses aqui embaixo, tá? Esses operadores, se você fizer essa conta, pode substituir, pessoal, a matriz Rho que você quiser, uma geral, igual essa daqui, geral mesmo. Tá? Se você faz o cálculo, esse cálculo que está aqui entre parênteses, ó, bota a matriz de Pauli x e x de um lado do outro, soma com y, z, do jeito que está aqui nesse parênteses, isso vai dar exatamente igual a 2 vezes a matriz de identidade menos a matriz Rho. Quero deixar para vocês provarem isso daí, tá certo? Mas, só para deixar claro, tá? Isso daqui que está entre parênteses, vou deixar de exercício para vocês, dar 2 vezes a matriz de identidade menos a matriz Rho, certo? Dá isso daí. Então, isso daqui vai ser igual a 1 menos P Rho mais P sobre 3 que multiplica 2i menos Rho, certo? Pronto, dá esse resultado aí, que é simples. Tá? Isso daqui a gente pode ajustar esses termos aí e vai encontrar o seguinte, ó, que esse mapa é de Rho, é isso aqui que a gente está calculando, ele vai dar o seguinte, ó, vai dar 2p i sobre 3, certo? Mais 1 menos
E menos P aqui, com menos P sobre 3, vai dar menos P, 4P sobre 3, tudo isso multiplicando o ρ, tá certo? Só conferir isso daqui. É isso mesmo. Então, essa daqui é a nossa equação 7. Tá? Então, o resultado é esse. Certo? O resultado é esse. Agora, para ficar mais claro a física que a gente tem nesse resultado, tá? Eu só vou fazer uma parametrização, tá? Vou reparametrizar essa probabilidade. Porque não tem nada demais aqui. Ó. Isso aqui é um número, isso daqui é um número, esse 2P sobre 3 é um número que representa, tem a ver com probabilidade, né? Isso que está entre parênteses também é uma probabilidade. Então, é uma certa probabilidade de seu estado identidade, né? E uma certa probabilidade de seu estado ρ. Então, eu vou fazer a seguinte parametrização para a probabilidade somente, claro, que não vai desperder física nenhuma, tá? Só para ficar mais claro o que a gente obteve. Tá? Então, fazendo a parametrização que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer 4P sobre 3, eu vou levar em P, tá certo? Podia ser um P', mas para não ficar muita coisa, tá? O que tiver de 4P sobre 3 eu vou levar em P, só estou mudando a dependência da probabilidade aí, com essa parametrização, não tem nada demais, tá certo? Então, temos, o que a gente vai ter é o seguinte, ó. Se 4P sobre 3 vai em P, 2P sobre 3 vai em P sobre 2. Tá certo? Então vai ficar assim, ó. De ρ igual a I, I sobre 2, IP, I sobre 2, né? No caso, P, I sobre 2, mais, parênteses, 1 menos P, certo? Diminui para aqui. E menos P, ρ. Tá? Não tem física nenhuma perdida nem ganha se você faz essa parametrização. Mas ficou mais claro o que é que a gente tem, pessoal. Tá? Esse é o resultado. Vou dar até o número 8. Dá até o número 8. O que é que a gente obteve ali? Resultado interessante, ó. Olha qual foi o efeito desse canal de polarização. Agora a gente já terminou, tá? Olha o efeito do canal de polarização, de despolarização, desculpa. O efeito do canal de despolarização no qubit. O qubit que se iniciou no estado ρ, dessa forma aqui, depois de interagir com o ambiente com aquela característica que a gente descreveu, ele vai ficar uma certa probabilidade P de ficar na matriz de densidade identidade sobre 2. Identidade sobre 2, pessoal, é o estado maximamente misto. Na esfera de Bloch, ela só é aquele pontinho na origem do sistema de coordenadas lá. Tá? Não está na esfera de Bloch, não. Ao contrário, ele é um estado totalmente misto. Na esfera de Bloch, na superfície tem os estados puros e o misto é aquele que está lá no centro. É só ir lá na aula de qubit que eu falei sobre isso. Tá? Então, o que está dizendo aqui é que existe uma probabilidade P desse qubit ficar totalmente misto, independente de como ele começou. Tá certo? Ó, não tem nenhuma dependência em ρ aqui, não. É só I sobre 2 com probabilidade P. Misto. Decoerência total. Tá certo? E existe uma probabilidade 1 menos P do estado ρ ser mantido. Tá? Então existe esse efeito. Tem uma probabilidade 1 menos P, que era a manutenção, se vocês lembrarem no início da aula, tem uma probabilidade 1 menos P do estado ser mantido, então se é mantido, vai continuar sendo ρ. Mas tinha uma probabilidade P de ocorrer um erro. E esse erro de despolarização, né, caso ocorra, vai levar esse estado, qualquer que seja ele, para o estado misto. E outra coisa, isso não é válido somente para estados iniciais puros, não. Qualquer que seja o estado, isso daí é válido. Tá certo? Estado ρ geral. Não impusemos nenhuma restrição ao estado, ao operador densidade inicial do sistema. Aquilo ali é geral. A
equação glútea. Então, o efeito do canal de despolarização é resumido nessa equação glútea. Espero que vocês tenham entendido. E agora eu vou fazer uma representação geométrica, que eu falei no início da aula, em termos de esfera de Bloch, para a gente entender realmente o que é que isso representa fisicamente. Né? Mais ainda, né? Representação geométrica. Vou apagar aqui para fazer isso, tá? Então, representação geométrica na esfera de Bloch, melhor, na esfera de Bloch, certo? Representação na esfera de Bloch. Então, o que a gente vai ter é o seguinte, ó, você tem um sistema coordenado aqui, né? Pode botar o Z aqui em cima, né? Você tem o X para cá, você tem o Y para cá. Então, se você tem, vou botar a esfera de Bloch aqui, maiorzinha, tá? Nessa superfície, a gente sabe que tem todos os estados puros, né? Na superfície dessa esfera, superfície de raio 1, como a gente já sabe. E caso esse qubit puro comece na superfície dessa esfera de Bloch, sofra a ação de um canal de despolarização, o que vai ocorrer é essa mudança aqui, né? Tem uma probabilidade de 1 menos P de ficar em Rho e uma probabilidade de ficar totalmente misto, que seria um estado no centro dessa esfera. Então, após a evolução, o que vai ocorrer é uma soma, né, de um ponto. Um ponto não tem estrutura nenhuma, é de tamanho zero, claro. Então, de um ponto no centro da esfera, mais um estado Rho, que é representado por esse, mas multiplicado por um fator 1 menos P. Um fator que necessariamente é menor ou igual a 1. É um número que varia entre 0 e 1. Esse 1 menos P, tá certo? Então, se o P for, por exemplo, 0,5, tá? Então você vai ter o parênteses igual a 0,5. Então você vai ter esse 0,5 multiplicando essa esfera de Bloch. Então você vai ter uma esfera que caiu da metade, né? Deixa eu melhorar aqui esse círculo. Tá? Não parece ser na metade, né? Mas suponho que seja metade do tamanho aqui. Menorzinho. Certo? O raio caiu na metade. Então, qualquer ponto que esteve aqui na superfície de Bloch, original para estados puros, ele vai se aproximar, né, do centro. Vamos supor aqui P igual a 0,5. Supondo, tá? Um exemplo. Então, os estados possíveis vão passar a ocupar a superfície de uma esfera que foi contraída e ficou com metade do raio original dos estados puros. Então, esse que é o efeito. Então, em geral, a gente diz que o efeito do canal de despolarização é causar uma contração simétrica no qubit, representado na superfície da esfera de Bloch, e essa contração vai em direção ao centro da esfera de Bloch. Esse que é o efeito. Tá certo? O que é que isso quer dizer? Independente de qual seja o qubit, tá? Puro, que esteja na superfície da esfera de Bloch, independente de qual seja, o efeito de decoerência é o mesmo. Essa simetria quer dizer isso. Não tem um tipo de qubit que sofra mais decoerência do que outro. Todos sofrem decoerência de maneira equivalente. Tá certo? Eu mostrei, acho que há duas aulas, foi o canal Inversão de Bit. Eu acho que eram os estados X mais e X menos que não sofriam decoerência, se não me engano, e os outros sofriam. Ou seja, havia uma assimetria de acordo com como a decoerência atuava naquele qubit. E aqui não é totalmente simétrico, tá certo? Então, a simetria é perfeita. Todo mundo sofre decoerência igual, tá bom?
Certo, pessoal? Então, isso era o que eu tinha para falar sobre esse canal de despolarização. E agora, no restante dessa aula, eu vou falar mais rápido de um outro canal muito importante, também nessa teoria de canais quânticos, de sistemas abertos, que é o canal amortecimento de amplitude. Tá certo? Eu vou fazer isso agora, tá bom? Então, eu vou apagar aqui mesmo, desse lado, tá? Eu vou começar daqui. Acho que tá claro. Eu vou falar sobre esse canal agora, de maneira mais rápida, tá? O formalismo é o mesmo, ele é até mais simples do que o de despolarização, pelo menos eu acho. E eu acho que vale a pena também a gente explorar um pouco ele. E os livros textos de sistema quântico aberto sempre abordam esse tipo de canal quântico também, certo? Então vamos lá. Agora, canal amortecimento de amplitude. Amortecimento de amplitude. Tá? Vamos tratar dele agora. Então, antes da gente tratar, vamos descrever que tipo de sistema físico esse tipo de canal descreve, tá certo? Bom, pessoal, o sistema é simples, tá? O nosso sistema aberto, no caso, vai ser um átomo, que a gente está considerando só dois níveis de energia dele. O nível fundamental e o excitado, que a gente vai chamar de 0 e 1, respectivamente. E esse átomo ele está imerso em um ambiente, tá? Esse ambiente, em princípio, é um ambiente de fótons, mas a gente vai supor que o estado desse ambiente se inicia na ausência de fótons, ou seja, um estado de vácuo. E o que é que pode ocorrer? Pode ocorrer alguma coisa? Pode. A gente sabe que pode ocorrer emissão espontânea de um fóton. Se esse átomo começou no estado excitado, pode ser que ele sofra uma transição para o estado fundamental, emitindo um fóton para o ambiente. Aí o ambiente que estava num estado de vácuo vai passar a estar num estado de um fóton. Tá certo? E se o átomo se inicia no estado fundamental e o ambiente está no estado de vácuo, nada vai ocorrer. Ele não tem para onde decair, a energia desse átomo não vai poder diminuir, não pode haver decaimento e esse átomo não vai, de maneira nenhuma, poder fornecer um fóton para esse ambiente. Então a situação vai ficar essa mesmo. Estado fundamental, sem fóton no ambiente. E se for excitado, pode ser, existe uma probabilidade dele continuar excitado e o ambiente continuar no estado de vácuo, e existe uma certa probabilidade complementar desse átomo ir para o estado fundamental, lançando um fóton para o ambiente. Então a história é essa, é uma história que todo mundo conhece, um curso básico aí de introdutória de mecânica quântica, né? Que todo mundo conhece esse procedimento de emissão espontânea, tá? Então, esse canal de amortecimento de amplitude serve para a gente formalizar esse tipo de situação. Situação simples nos leva a ter um exemplo simples também de tudo isso que a gente está falando, tá certo? Então, sistema, átomo mais ambiente, né? Então, o canal descreve, né? Descreve a interação de um átomo dois níveis, né? Com um ambiente. Um ambiente. No caso, um ambiente de fótons, né? Nesse caso aqui é só um fóton, mas a gente descreve assim. Então a situação que você tem é essa que eu falei, né? Você tem dois níveis, esse é o seu qubit, você tem um estado excitado 1, você tem um estado fundamental 0, certo? Esse aqui é o átomo, certo? Pode ser que ele esteja, pode ocorrer de interessante, se ele tiver um elétron no estado excitado, pode ocorrer uma transição, tá? Para um estado fundamental. E se isso ocorre, um fóton
é lançado nisso que a gente está chamando de ambiente, certo? Tá? E se ele se inicia no estado fundamental, né? E o ambiente sempre, tá, pessoal? Nesse caso aqui a gente vai supor que o ambiente não tem nenhum fóton inicialmente, está no estado de vácuo. Tá? Então, se está no estado fundamental, vai continuar assim e o ambiente sem fóton nenhum. Tá bom? Tá bom, então, com essa ideia, né, o que a gente pode escrever é o seguinte. Então, as possíveis evoluções são essa que eu falei, ó, se o átomo está no estado fundamental e o ambiente, não é que se ele está, nessa a gente já está assumindo que ele esteja no estado E0, que é a ausência de fótons, então esse estado E0 aqui é um estado tal que o ambiente não tem nenhum fóton nele, é o estado de vácuo. Tá? Então a evolução disso daqui só existe uma, vai permanecer do jeito que está. O átomo não tem como decair, certo? E a outra coisa que pode ocorrer, certo? É a situação em que o átomo esteja no estado excitado, tá certo? E com probabilidade em menos P, ele vai sofrer, aliás, não vai acontecer nada com ele. Então vai ficar, eu vou botar assim, ó, 1 menos P, raiz de 1 menos P, não vai acontecer nada, é se manter excitado, tá certo? A raiz aqui, você já tem a ideia, pelo formalismo, ela tem que ficar, porque quando for fazer a operação, utilizar os operadores os elementos da operação, sempre é um produto deles, então ela fica com a cara de probabilidade normal, vai ficar 1 menos P. Mas na hora de escrever, para a gente conseguir descrever fielmente essa física que eu falei para vocês, desse átomo com fóton, o ideal é escrever essa probabilidade dentro da raiz. Então, quando você vê isso daqui, você vai entender que se o átomo começa no estado excitado, com o ambiente no estado de vácuo, existe uma probabilidade de 1 menos P dele continuar do mesmo jeito, mais uma probabilidade P, que a gente vai botar como uma raiz desse P, para dar certo, tá? Isso aqui é matematicamente para dar certo de acordo com o nosso formalismo. Tá? Você constrói a evolução dessa forma para que você reproduza a física que você falou aqui no início. E tem uma probabilidade P de ocorrer uma transição dele para o estado zero e o ambiente vai adquirir um fóton. Tá certo? Então, esse é o caso do átomo ir para o estado fundamental e o ambiente passar do estado E0 e adquirir um fóton. Tá certo? Essa que é a ideia. Ok, então vamos lá. Vamos lá. Vou apagar aqui, tá certo? Eu vou dar a equação 9, vou chamar essa aqui de equação 9. E agora, pessoal, que a gente já escreveu, o de sempre, né? O de sempre. Já escrevemos as evoluções, agora a gente vai escrever, né, a matriz, a transformação unitária que descreve isso daqui, tá? Então, assim, a transformação unitária fica. Lembrando que essa transformação unitária é que atua em conjunto, né? Sistema, que é o átomo mais ambiente. Como é que ela fica? Então vai ficar assim, ó, U vai ter 3 termos, né? Vai ficar E0, 0 é 0. Fazer com cuidado que na outra vez eu cometi uns erros, né? Então, E0 é 0. 0 é 0, no caso. Mais esse aqui vai ficar 1 é 0, 1 é 0. Ah, desculpa, tem uma probabilidade aqui, né? Vou apagar aqui. Faltou um fatorzinho na frente, né? Mas tem essa raiz aqui. 1 menos P. 1
só tem esse agora. Raiz de P, 0 é 1, 1 é 0. Essa fica sendo a nossa equação do número 10. Tá? Eu só conferir aqui se está tudo certo. Não precisa apagar depois. 0 é 0. 1 é 0. 1 é 0. 0 é 1. Deixa eu ver só uma coisa. O último estado é 0 é 1 e o inicial é 1 é 0. Bom. Eu acho que está correto. Eu acho que eu coloquei cometi um erro, foi na lista aqui. Mas enfim. Está correto, né? Eu estava com dúvida desse último termo, mas é isso mesmo. Ele vai acabar 0 é 1 e o início é 1 é 0. Tá certo, é isso aí mesmo. Falta corrigir ali nas minhas notas, tá certo? Tá, então agora falta o que? O de sempre, elementos da operação, tá certo? Então vai ficar assim, ó. Os elementos da operação ficam. Esse é o caso em que o ambiente começa num estado puro, né? O estado de vácuo. Desculpa, um estado puro não, um estado... puro, verdade. Não é um estado misto. É um estado puro, que é o estado de vácuo. A gente tem certeza que está naquele estado. Então, nesse caso, os elementos da operação não precisam de dois índices JK. Só precisa do índice K mesmo. Tá certo? Então, eles têm essa cara aqui, né? É do tipo EK, que é igual a EKU, que é mais simples do que o caso anterior, né? É 0. Esse aqui é o estado inicial e os possíveis finais aqui. Certo? Então, eles ficam com... Vamos ter dois possíveis. É 0 e é 1, né? Porque o ambiente pode ficar ou no estado de vácuo inicial, ou sofrer uma mudança com o estado de enfoque, que é o E1. Tá certo? Então, tudo bem. Então, vai ficar assim. E0 é igual a E0, U é 0. Olhando para a equação 10, vai ficar assim, né? Vou escrever logo como uma matriz já. Vai ficar o termo, vai ficar um operadorzinho 0, 0, que dá um número 1 aqui, tá? Melhor escrever isso, né? Devagar. Vamos escrever devagar. Vai ficar igual a 0, 0, devido a esse termo, mais raiz de 1 menos P, 0, 1. Desculpa, 1, 1. Tá certo? E isso daqui dá igual a uma matrizinha do tipo 1, 0, 0, raiz de 1 menos P. A matriz vai ficar com essa cara, tá certo? E agora vamos descobrir a outra, só falta mais um elemento, que é o E1, tá certo? Então vai ficar E1, vai ficar E1, U, E1, que é igual a... aliás, é 0 é 1, né? Desculpa. Aqui a cara dele, né? O E1 fica sanduíche E1, U é 0, tá? E1, U é 0, tá correto, certo? Então, quando fizer esse sanduíche E1 com E0, vai ficar somente um terminho, um operadorzinho do tipo 0, 1. Então, vai ficar mais simples ainda esse, raiz de P, que multiplica 0, 1. 0, 1, que é igual a uma matriz desse tipo aqui, ó.
raiz de P é 0, 1. Vou botar aqui logo. Né? Vou botar aqui. Vai ficar uma matriz do tipo 0, raiz de P, 0, 0. Tá bom? Equações 11 e 12. Tá? Então, esses são os dois operadores que a gente precisa trabalhar. E agora, pronto, acabou. A gente consegue achar a evolução pela representação de soma. Tá? É isso que a gente vai fazer agora. Vou apagar aqui. Apagar aqui. Então, assim, a evolução do estado do átomo, né? O sistema é o átomo. Fica ρ, que vai em E de ρ, certo? E de ρ, que é igual a um somatório em K, E de K, ρ, E de K, H. Certo? Que é igual a E0, ρ é 0, que é hermitiano, mais E1, ρ é 1. Certo? Então, isso daqui nos dá o seguinte, ó. Isso nos dá, pessoal, que esse ρ inicial, que a gente, de novo, não estamos fazendo nenhuma restrição sobre ele, a gente vai considerar uma matriz de densidade geral, que é ρ, que é igual a ρ11, ρ12, ρ21, ρ22, certo? Ela vai, vou apagar aqui, ser transformada. Eu não vou fazer essa conta, tá? De novo, só multiplicação de matriz e soma. Vocês fazem essa conta aí para conferir. Tá? Bem simples. E isso vai ficar, resultar na matriz E de ρ igual, se eu vou anotar aqui o resultado, vai ficar ρ11 mais P ρ22, aqui embaixo vai ficar a raiz de 1 menos P ρ21, tá? Aqui vai ficar a raiz de 1 menos P ρ12, e o último vai ficar 1 menos P, que multiplica ρ22, certo? Equação 13, que é uma matriz, 13, tá certo? E a mudança é essa. Será que dá para a gente notar alguma coisa interessante? Dá. Olha, primeiro vamos olhar para os termos fora da diagonal principal, né? Ó, aqui era ρ21, ficou raiz de 1 menos P ρ21. Ou seja, e aqui ρ12, aqui se manteve ρ12, mas multiplicado pelo mesmo fator, raiz de 1 menos P. Pessoal, essa raiz aqui, ela vai ser um número entre 0 e 1, dependendo do P. Tá? Vai ser um número entre 0 e 1, ou seja, esses termos fora da diagonal principal vão ser sempre reduzidos, pode até zerar, né? Se o P for 1, ele zera, que é uma característica da coerência total, destruição da coerência total. Então, não comentei muito sobre isso, mas matematicamente a quantidade de coerência num qubit ou num estado qualquer está relacionado com o quão
não nulos, né, o quanto que esses termos fora da diagonal principal se afastam de zero. Tá? Se eles forem zero, não tem coerência. Esse é o fato. Tá? Então, isso daqui é uma característica de decoerência. Quanto maior o P, e se você lembrar, P é a probabilidade do sistema sofrer uma transição, foi isso que eu falei no início, P é a probabilidade desse sistema sofrer uma transição, do átomo sofrer uma transição do estado excitado para o fundamental. Tá? Quanto maior essa probabilidade, maior a probabilidade dele sofrer decoerência. Faz sentido isso? Faz, porque se ele sofrer se ele sofrer essa transição, se a probabilidade for 1, você está dizendo que ele sofreu necessariamente a transição. Então ele foi para o estado zero, para o estado fundamental, com certeza. Esse estado tem coerência? Nenhuma. Ele está no estado zero, acabou. Não tem superposição nenhuma disso. Então faz sentido, tá certo? E os termos, então a gente fez essa análise com os termos fora da diagonal principal. Vamos analisar agora os termos na diagonal principal, tá? Olha, quanto maior o P, tá? Esse termo aqui também vai diminuindo, tá? Esse ρ22 está aqui e está aqui também. Mas ele só pode diminuir. Se ele só pode diminuir, esse termo aqui, ele representa, pessoal, a probabilidade de você encontrar o átomo no estado excitado, tá? Aqui é a probabilidade do estado fundamental e aqui é a do excitado. O que está mostrando aquela equação ali é que a probabilidade, quanto maior o P, ou seja, quanto maior a probabilidade desse átomo sofrer uma transição, emitir esse fóton, menor a probabilidade dele estar no estado excitado. Faz todo sentido, claro, né? Todo sentido. Aliás, são complementares, né? Quanto maior a probabilidade desse átomo sofrer uma transição para o estado fundamental, menor a probabilidade dele se manter no estado excitado, claro. Tá tudo de acordo com a física que a gente propôs no início do problema, tá certo? E esse último termo aqui, ó, ele tem o ρ1 que se mantém, tá? ρ1 no início, ρ1 aqui, mais esse termo aqui, ó. Esse termo ele é positivo, ρ22 é positivo e P também é positivo. Então, com essa modificação aqui, esse termo primeiro aqui, essa primeira entrada, ela só pode crescer. E o que é que essa primeira entrada representa? Representa a probabilidade do átomo se encontrar no estado fundamental. Primeira linha, primeira coluna representa isso. Tá certo? Faz sentido? Faz. Só pode aumentar, né? Então, se o átomo está no estado fundamental, ele não sai de lá. Ok. Se ele está no estado excitado, ele só pode ir para o fundamental. Então, essa probabilidade de ir para o fundamental só pode aumentar de fato. Então, faz todo sentido o resultado que a gente encontrou aqui para esse mapa de amortecimento de amplitude. Tá certo? E se ele tiver também uma superposição de estados, aliás, qualquer que seja o estado, a tendência é que o átomo vá para o seu estado fundamental e emita um fóton para o ambiente. Mas como esse mapa só leva em conta o estado do átomo, a gente não fala mais em ambiente, então o que aquela matriz ali está dizendo é que quanto maior o P, maior a probabilidade desse átomo ir para o estado. No fim das contas, o estado, né, se P tende para 1, temos que esse E de ρ, ele tende para esse estado aqui, né? Ó, 1, 0, 0, 0. Essa é a tendência, né? Essa é a tendência. E que estado é esse aqui? Átomo no estado fundamental. No estado ket 0. Pronto. E, do ponto de vista físico, né? Essa probabilidade de P ela aumenta com o tempo, né? O átomo está ali, com o tempo a probabilidade dele sofrer uma emissão, né? Dele fazer, né? Essa emissão espontânea só aumenta com o tempo, tá certo? Então essa probabilidade aumenta com o tempo. Então, para um tempo muito longo, tempo tendendo para infinito, é o caso em que a probabilidade de transitar, sofrer uma transição para o estado fundamental, tende para 1, e o estado do átomo tende para esse daqui, que é o estado fundamental. No fim das contas, se você esperar um tempo muito longo, você vai certamente achar esse átomo, com certeza, no estado fundamental.
Essa é a mensagem do canal amortecimento de amplitude que a gente acabou de ver, tá? Para fechar, o que a gente vai fazer é o quê? Representação gráfica de novo, em termos de uma esfera de bloco, para a gente visualizar o que é que acontece. Também é muito bom, é muito didática essa visão geométrica, tá certo? Então, eu vou fazer ali, vou apagar aqui, tá? E o que vai acontecer é o seguinte. Esse lado. Tá, então representação gráfica. Representação na esfera de Bohr, né? Na esfera de Bohr. Então, o que você tem, eu vou botar de novo os eixos, tá certo? Você tem Z, você tem X, você tem Y. Então, o que a gente vai colocar aqui é o seguinte, ó. Você tem a esfera de Bohr inicial, vamos supor, os estados puros se encontram na superfície dessa esfera de Bohr, né? Como a gente já sabe. O centro está aqui. Aqui, se esse é o eixozinho, você tem o estado 0 aqui, vai ter o estado 1 aqui. Então, o estado fundamental está aqui, o estado excitado está aqui. Nesse equador aqui você encontraria as superposições com igual probabilidade de estar em 0 e 1, e etc. Como a gente já conhece da teoria de esfera de Bloch aqui, bits, tá? E a tendência disso daqui, pessoal, é que esse átomo ele vai parar no estado fundamental, ou seja, essa esfera ela vai contrair, vai sofrer essa decoerência, mas ela vai contrair, não é mais em direção ao centro dela, como foi no caso anterior, no canal de despolarização. Agora ela vai contrair em direção ao estado fundamental, ao ket zero. Então o que vai acontecer é isso aqui, ó. Ket zero está aqui. Tá? Ket zero continua aqui. Então, ó, se ela está aqui, ela vai começar a querer colapsar em função do tempo em direção ao ket zero. Então, com a passagem do tempo, né, com o aumento de P, né, a probabilidade de transição aumenta com o tempo. Então, em função do tempo, você tem essa contração em direção ao ket zero. É isso que diz essa equação aqui. Quanto maior o P ali, menor vai ser essa esferazinha que vai diminuindo aí. Então, a representação geométrica é essa, pessoal. Então, estados que estavam nesses pontos da esfera de Bloch vão começar a sofrer decoerência, todos em direção ao ponto ao estado fundamental. Existe algum que não sofre decoerência? Somente um, que é o próprio estado fundamental. Se o estado do átomo se inicia aqui, esse é o único estado que vai permanecer aqui. Esse não sofre decoerência, somente ele. Todos os outros estados, quaisquer, seja misto, seja puro, seja lá o que for, todos esses estados vão querer colapsar em direção ao estado fundamental, tá? Então, essa é a característica fundamental, é a assinatura do canal amortecimento de amplitude. Espero que vocês tenham entendido, tá certo? O que é como que a representação geométrica descreve a física que a gente vem falando nesse caso aí, tá? Ok, pessoal, eu espero ter sido claro nesses dois exemplos. Repito, são exemplos muito importantes para os canais quânticos, que representam sistemas quânticos abertos. Esses modelos são simples, mas quando a gente vai tratar um sistema mais real, está fazendo uma pesquisa de um certo sistema específico, a gente começa a sofisticar um pouco mais esse tipo de exemplo que eu dei aqui. Então, esses dois tipos de canal, de amortecimento de amplitude e despolarização, serve como guia para outros tipos de sistema aberto, sistema quântico aberto sofrendo decoerência. Então, são exemplos idealizados, com uma simetria bem interessante, né? Mas que serve como guia para problemas mais realísticos, tá certo?
Bom, então por hoje eu vou ficar por aqui e eu aguardo vocês na próxima aula.